Você já parou para pensar que algumas construções antigas parecem impossíveis até para os padrões modernos? Monumentos tão grandiosos e enigmáticos que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre as civilizações passadas. Prepare-se para uma viagem fascinante através do tempo, onde vamos explorar megas estruturas que desafiam a lógica e revelam os segredos impressionantes do passado. Por que essas estruturas desafiam nossa compreensão atual de engenharia e tecnologia? Quem ou o que poderia ter construído algo tão grandioso com tão poucos recursos? Vamos viajar agora até a Turquia, para uma das mais impressionantes relíquias da civilização hitita, o majestoso Portão do Leão, localizado na antiga cidade de Hattusa. Imagine-se caminhando por essas terras há milhares de anos, aproximando-se de uma cidade fortificada com muros imponentes que parecem tocar o céu. À medida que você se aproxima da entrada principal, é recebido por esculturas gigantescas de leões esculpidos em calcário, montadas com uma precisão que desafia as habilidades tecnológicas da época. O Portão do Leão remonta a aproximadamente 1440 anos antes de Cristo, um período em que os hititas estavam no auge de seu poder. Este portão não era apenas uma entrada, era um símbolo de força e autoridade, projetado para impressionar e intimidar qualquer visitante ou inimigo. Os leões, com suas expressões ferozes e musculaturas detalhadas, representavam proteção divina, uma mensagem clara de que a cidade estava sob a vigilância dos deuses. Mas como essas esculturas foram feitas? E, mais intrigante, como foram transportadas e instaladas em um tempo em que as ferramentas e tecnologias que consideramos essenciais hoje simplesmente não existiam. Cada leão, esculpido em blocos maciços de calcário, pesa várias toneladas. Os pesquisadores ainda estão tentando desvendar os métodos usados pelos hititas para mover e posicionar esses colossos com tanta precisão. A tecnologia e as técnicas empregadas pelos hititas para criar o Portão do Leão continuam a ser um mistério que desafia os arqueólogos e historiadores. Eles teriam utilizado algum tipo de maquinaria primitiva, ou sistemas de alavancas, ou teriam contado com uma força de trabalho colossal, coordenada com uma precisão que nos escapa. Essas questões ainda permanecem sem resposta, mas a grandiosidade do portão nos mostra que os hititas tinham um conhecimento profundo de engenharia e arte que ainda estamos começando a entender. Ao caminhar por este portão em Hattusa, não podemos deixar de sentir uma profunda admiração e respeito por essa civilização antiga. Eles não apenas construíram uma entrada monumental, mas também criaram uma obra de arte que transmite poder, proteção e um sentido de maravilha que transcende os milênios. Cada bloco de pedra, cada escultura de leão, é um testemunho silencioso da grandeza e do mistério de uma era passada, nos convidando a refletir sobre o que mais podemos descobrir sobre as capacidades surpreendentes dos nossos ancestrais. A Cidadela de Myii. Vamos continuar nossa viagem através do tempo, agora rumo à Grécia, onde encontramos a enigmática Cidadela de Myii. Imagine-se caminhando por uma fortaleza antiga, datada de cerca de 1250 anos antes de Cristo, erguida no topo de uma colina com vistas panorâmicas impressionantes. À medida que você se aproxima, a grandiosidade da construção é imediatamente evidente, mas nada te prepara para o que vem a seguir, o icônico Portão do Leão. O Portão do Leão é uma das entradas mais famosas da Cidadela de Myii e uma das mais impressionantes da Grécia Antiga. Adornada com um relevo triangular que mostra 2 leões em pé, um de cada lado de uma coluna central, esta entrada monumental não é apenas uma obra de arte, mas também uma maravilha de engenharia. As esculturas são impressionantemente detalhadas, mostrando a maestria artística dos micênicos. Mas o que torna esta construção verdadeiramente fascinante é a técnica utilizada para sua construção, conhecida como alvenaria ciclópica. As paredes e portões da cidadela são feitos de enormes blocos de pedra, tão grandes e pesados que na antiguidade
Acreditava-se que apenas os ciclopes, gigantes mitológicos, poderiam ter movido e posicionado essas pedras. De fato, cada bloco pesa várias toneladas, e a precisão com que foram encaixados, sem o uso de argamassa, é simplesmente espantosa. Os arqueólogos ainda debatem sobre como os micênicos conseguiram realizar tal feito. Como essas pedras gigantes foram transportadas até o local da construção. Que tipo de ferramentas e técnicas eles usaram para garantir que cada bloco se encaixasse perfeitamente? Essas perguntas permanecem sem resposta. Mas a magnitude do Portão do Leão continua a inspirar teorias e admiração. Ao passar por este portão, você não pode deixar de sentir uma sensação de reverência. É como se os leões esculpidos estivessem guardando segredos antigos, testemunhas silenciosas de uma era de grandiosidade e mistério. A cidadela em si, com suas muralhas robustas e complexidade arquitetônica, fala de um tempo em que a engenharia e a arte se entrelaçavam de maneiras que ainda estamos tentando compreender completamente. Cada visita à cidadela de Mi é um lembrete poderoso do que os antigos gregos eram capazes de realizar. Suas habilidades em construção, escultura e planejamento urbano continuam a ser um padrão de excelência, inspirando não apenas admiração, mas também uma profunda curiosidade sobre o passado. É um testemunho eterno de que, mesmo há milhares de anos, a humanidade já buscava transcender suas limitações e deixar um legado duradouro. A Fortaleza Cigara. Vamos atravessar agora as águas do Oceano Índico e desembarcar no Sri Lanka, onde a majestosa Fortaleza Cigara nos aguarda. Imagine-se subindo uma trilha íngreme, serpenteando pela densa vegetação tropical, até alcançar uma imensa rocha que se ergue a 200 metros acima da paisagem circundante. No topo dessa rocha colossal, encontra-se uma das mais incríveis maravilhas da engenharia antiga. Construída no século V d.C. pelo rei Kasapa, a Fortaleza Cigara não é apenas uma estrutura defensiva, é um palácio luxuoso que demonstra um nível de sofisticação tecnológica e artística que nos deixa maravilhados até hoje. À medida que você sobe pela entrada principal, passa por muralhas fortificadas e sobe escadas esculpidas diretamente na rocha, começa a entender a magnitude deste lugar. O que torna Cigara verdadeiramente espetacular não são apenas suas defesas formidáveis, mas também seu design intricado e belo. O palácio no topo da rocha era o refúgio do rei, um lugar onde ele podia observar seu reino e se sentir seguro das ameaças. Os jardins aquáticos que circundam a base da rocha são uma obra-prima de engenharia hidráulica. Imagine piscinas e fontes cuidadosamente projetadas para criar um ambiente de tranquilidade e beleza, onde a água é desviada de fontes naturais e distribuída por um sistema complexo de reservatórios e canais. Os afrescos que adornam as paredes da fortaleza são outro testemunho da habilidade artística dos antigos habitantes do Sri Lanka. Esses murais vibrantes retratam figuras elegantes e cenas da vida cotidiana com uma vivacidade que parece desafiar o passar dos séculos. Cada pincelada conta uma história. Cada figura parece quase viva, capturando um momento congelado no tempo. O planejamento urbano e a engenharia de Cigara revelam um conhecimento profundo das ciências naturais. Os sistemas de irrigação e armazenamento de água eram tão avançados que permitiam a manutenção de jardins exuberantes e um ambiente habitável no topo de uma rocha isolada. Isso nos leva a questionar como esses antigos engenheiros desenvolveram tais técnicas sofisticadas. Que conhecimentos foram perdidos ao longo dos séculos que poderiam nos ajudar a entender melhor essas proezas? Caminhar pela Fortaleza Cigara é como entrar em um mundo onde o passado encontra o presente, onde a natureza e a engenharia se fundem em uma harmonia perfeita. Cada pedra, cada mural, cada jardim nos conta uma história de inovação, poder e beleza que continua a nos inspirar.
Sigara não é apenas uma fortaleza, é um monumento à criatividade e à capacidade humana de transformar até mesmo os lugares mais inóspitos em obras de arte vivas. Ao refletirmos sobre essas incríveis mega-estruturas, uma coisa fica clara: as civilizações antigas eram capazes de feitos de engenharia e arte que ainda nos deixam perplexos. Cada uma dessas construções monumentais, o Portão do Leão em Hattusha, a Cidadela de Miyui na Grécia e a Fortaleza Sigara no Sri Lanka, nos contam uma história de poder, criatividade e determinação que desafia o tempo. Essas estruturas não são apenas marcos históricos. Elas são testemunhos vivos da engenhosidade humana. Elas nos lembram que, mesmo sem a tecnologia moderna, nossos ancestrais foram capazes de criar obras de uma complexidade e beleza surpreendentes. Enquanto continuamos a explorar e estudar essas maravilhas antigas, somos constantemente inspirados por sua grandiosidade e pela habilidade daqueles que as construíram. Elas nos desafiam a olhar para o passado com admiração e a questionar nossas próprias limitações. Essas mega-estruturas são mais do que simples ruínas. Elas são um elo entre o passado e o presente. Um convite para explorar, descobrir e celebrar a engenhosidade humana que atravessa os séculos. No coração do místico Vale Sagrado dos Incas, onde as montanhas andinas guardam segredos milenares, encontra-se a antiga cidade de Ollantaytambo. Por séculos, suas ruínas enigmáticas intrigaram viajantes e estudiosos, sussurrando histórias de um passado grandioso e misterioso. Mas foi apenas recentemente que arqueólogos fizeram uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão deste local sagrado. O Templo do Sol, uma mega-estrutura pré-histórica que desafia a imaginação e a engenharia moderna. Armados com pás, pincéis e uma insaciável sede de conhecimento, os arqueólogos começaram a escavar meticulosamente o local. Camada por camada, eles revelaram um complexo deslumbrante de templos, terraços e estruturas de pedra finamente talhadas, testemunhas de uma civilização avançada e engenhosa. Cada pedra contava uma história. Cada muro escondia um mistério esperando para ser desvendado. Mas foi o próprio Templo do Sol que roubou a cena e deixou os especialistas sem palavras. Localizado imponentemente no topo de uma colina, este monumento extraordinário é composto por blocos de pedra gigantescos, alguns pesando até impressionantes 40 toneladas. O que é verdadeiramente de tirar o fôlego é a precisão com que essas pedras maciças foram cortadas e encaixadas perfeitamente, sem argamassa ou cimento. É um testamento do domínio dos Incas sobre a pedra e sua habilidade em criar estruturas que resistem ao tempo. Técnicas arqueológicas modernas. Imagine adentrar os mistérios do Templo do Sol, onde cada pedra guarda segredos milenares. Graças aos avanços tecnológicos, os arqueólogos de hoje têm em mãos ferramentas poderosas para desvendar os enigmas desse monumento extraordinário. Com técnicas modernas, eles estão revelando detalhes surpreendentes sobre a engenharia e o propósito dessa maravilha antiga. Uma das armas mais potentes no arsenal dos arqueólogos é o escaneamento a laser 3D. Essa tecnologia permite criar modelos digitais incrivelmente detalhados de estruturas antigas, capturando cada nuance e irregularidade com precisão milimétrica. No Templo do Sol, cada bloco de pedra foi meticulosamente escaneado, revelando a complexidade e a precisão com que foram talhados e encaixados. Mas os arqueólogos não param por aí. Eles estão usando análises geoespaciais avançadas para estudar como o templo se relaciona com a paisagem ao redor. Através de mapeamento e modelagem digital do terreno, eles descobriram que a orientação e o posicionamento do templo estão perfeitamente alinhados com marcos naturais e astronômicos, sugerindo um profundo conhecimento do céu e da terra por parte dos construtores incas. Essas técnicas de ponta estão revelando o Templo do Sol como uma obra-prima da engenharia antiga. A precisão com que as pedras foram cortadas e encaixadas, sem argamassa, é simplesmente de tirar o fôlego. Os blocos gigantes
alguns pesando mais de 50 toneladas, foram transportados de pedreiras distantes e erguidos a alturas surpreendentes com uma habilidade que desafia a compreensão. Talvez ainda mais reveladores sejam os estudos dos alinhamentos celestiais incorporados na própria estrutura do templo. Usando software astronômico avançado, os pesquisadores descobriram que elementos-chave do templo estão precisamente alinhados com eventos solares significativos, como solstícios e equinócios. Isso sugere que o Templo do Sol era muito mais do que um simples local de adoração. Era um instrumento astronômico sofisticado e um calendário de pedra. Histórias orais e alinhamentos celestiais. No coração do Templo do Sol de Ollantaytambo, histórias antigas e segredos se entrelaçam em misticismo. Lendas transmitidas através das gerações falam de um imperador inca visionário, Pachacutec, que ordenou a construção deste santuário sagrado como um portal para os reinos celestiais. Para os incas, o sol não era apenas uma fonte de luz e calor. Era uma divindade suprema, Inti, a força vital que sustentava toda a existência. Mas o Templo do Sol guarda segredos ainda mais profundos em sua própria estrutura. Enquanto os raios dourados do amanhecer se estendem pelo vale, eles revelam um alinhamento celestial extraordinário. Nos solstícios e equinócios, momentos de grande significado no calendário inca, os raios do sol penetram pelas janelas estrategicamente posicionadas, banhando pontos específicos dentro do templo em uma luz dourada. É como se o próprio Inti estivesse tocando esses lugares sagrados, reafirmando sua presença e poder. Lendas locais, como a história de amor proibido entre o general inca Ollantay e a filha do imperador, estão intimamente ligadas ao templo e à cidade ao seu redor. Essas histórias fornecem vislumbres fascinantes das crenças e valores incas e de como o Templo do Sol se encaixava em seu mundo espiritual. Construção e engenharia inca. Os incas eram verdadeiros mestres na arte da cantaria. Com ferramentas rudimentares, eles conseguiam esculpir blocos maciços de granito com uma precisão que desafia até mesmo os padrões modernos. Imagine enormes pedras de várias toneladas sendo cortadas e encaixadas com tal perfeição que nem mesmo uma lâmina de faca poderia ser inserida entre elas. E tudo isso sem o auxílio de máquinas ou ferramentas de metal. Os incas possuíam um conhecimento sofisticado de geometria, astronomia e as propriedades únicas das pedras locais. Eles eram estudiosos meticulosos dos padrões celestiais, usando esse conhecimento para alinhar suas estruturas com precisão astronômica. Sua compreensão da geometria era igualmente impressionante. Os incas incorporavam formas e ângulos precisos em suas construções, criando uma harmonia visual e estrutural que perdura até hoje. Cada bloco era cuidadosamente medido e cortado para se encaixar perfeitamente no quebra-cabeça maior da estrutura. Além disso, os incas tinham um profundo entendimento das propriedades da pedra local. Eles sabiam quais tipos de rocha eram mais adequados para cada propósito, desde a durabilidade até a facilidade de corte. Esse conhecimento permitiu que eles criassem estruturas que resistiram ao teste do tempo, enfrentando terremotos e séculos de exposição aos elementos. Comparação com recursos romanos. Sem dúvida, deixaram um legado impressionante. Do Coliseu às estradas que atravessavam seu império, suas estruturas maciças e duráveis são um testemunho do seu domínio da engenharia em pedra. Eles desenvolveram técnicas inovadoras, como o uso de concreto, e ergueram monumentos que perduram até hoje, desafiando os séculos. Mas ao nos depararmos com a precisão impecável e a escala monumental do Templo do Sol, começamos a questionar essa noção de supremacia romana. As paredes do templo, compostas por blocos de granito perfeitamente encaixados, sem argamassa, exibem um nível de precisão que rivaliza ou até supera o melhor da cantaria romana. Cada pedra, algumas pesando dezenas de toneladas,
Foi cortada e encaixada com tal mestria que mal se pode inserir uma lâmina entre elas. E não é apenas a precisão que impressiona, mas também a escala. Os blocos gigantescos usados no Templo do Sol fazem as construções romanas parecerem quase pequenas em comparação. Os incas não apenas dominaram a arte de talhar a pedra, mas também desenvolveram técnicas para transportar e erguer esses pesos enormes a grandes alturas, tudo isso sem o auxílio de máquinas. Alguns especialistas chegam a argumentar que as técnicas de construção dos incas eram ainda mais sofisticadas que as dos romanos. Enquanto os romanos usavam ferramentas de ferro e no uso de argamassa para unir as pedras, os incas obtinham uma precisão inigualável usando apenas ferramentas de pedra, bronze e cobre. Suas estruturas também mostram uma compreensão genuína das propriedades sísmicas da pedra, sendo capazes de resistir a terremotos que reduziram construções posteriores a escombros. Talvez o aspecto mais notável da engenharia inca seja como eles alcançaram tudo isso em um ambiente tão desafiador. Enquanto os romanos construíam em terrenos relativamente planos e acessíveis, os incas esculpiam suas obras-primas nas alturas dos Andes, muitas vezes a mais de 3.000 metros de altitude. Eles não apenas superaram, mas se aproveitaram dessa topografia acidentada, incorporando afloramentos rochosos naturais em seus designs e usando a própria montanha como pedestal para suas criações. O Templo do Sol, em Ollantaytambo, é mais do que apenas uma estrutura antiga. É uma janela para um passado misterioso. Sua descoberta e estudo contínuo mostram uma civilização que dominou seu ambiente. O Templo do Sol permanece como uma visão única das habilidades dos antigos incas, um legado talhado em pedra para as gerações contemplarem. Mas os incas não foram os únicos a deixar sua marca no mundo antigo. No coração do Vale do Bekaa, no Líbano, existe um lugar que guarda segredos antigos e impressionantes. Esse lugar é Baalbek. Quando você olha para suas ruínas hoje, talvez só veja pedras desgastadas pelo tempo. Mas o que muitos não sabem é que Baalbek esconde algo extraordinário. Pedras tão grandes, tão pesadas, que desafiam até mesmo as tecnologias modernas. Imagine só, blocos de pedra que pesam mais de 900 toneladas. Essas pedras não só foram cortadas e transportadas, mas também colocadas no lugar com uma precisão que parece impossível. Baalbek já foi chamada de Heliópolis pelos antigos gregos e romanos, mas sua história vai muito além disso. Quando você pisa nessas terras, está caminhando sobre um passado que remonta a tempos imemoriais, uma época antes mesmo do Império de Roma. Os romanos construíram templos gigantescos ali, isso é fato. Mas as pedras que usaram, elas já estavam lá. Elas desafiam nossa compreensão do que os seres humanos daquela época podiam realizar. Estamos falando de uma era em que mover uma pedra de 10 toneladas já seria considerado um feito incrível. Agora, imagine 900 toneladas. Isso é algo que não vemos em outros lugares do mundo. As pirâmides do Egito, famosas por seu tamanho, têm blocos que no máximo chegam a 80 toneladas. Mas aqui, em Baalbek, os números são ainda mais impressionantes. As pedras gigantescas e a engenharia impossível. Agora pense no seguinte, estamos no século 21, temos guindastes gigantes, máquinas que levantam toneladas com facilidade, e ainda assim, muitos engenheiros hoje ficariam perplexos diante do desafio de mover essas pedras de Baalbek. Agora, imagine fazer isso há milhares de anos, sem nada do que temos hoje. Parece impossível, certo? Essas pedras, algumas pesando mais de 900 toneladas, foram perfeitamente encaixadas umas sobre as outras. E sabe o que é ainda mais impressionante? Não usaram argamassa. Sim, elas estão ali, firmes, há milênios, simplesmente pela precisão com que foram cortadas e colocadas no lugar. Não há folga entre elas. Como alguém fez isso? É algo que ainda intriga especialistas. Há teorias, claro. Muitos acreditam que eles usaram rolos de madeira para mover as pedras, lubrificados com azeite de oliva. Isso ajudaria a reduzir o atrito e facilitar o transporte. Mas, mesmo com essa explicação, estamos falando de mover essas pedras por grandes distâncias, em terreno irregular, sem estradas, e isso só para transportá-las.
levantá-las e encaixá-las com tamanha precisão é um mistério à parte. E então surge outra pergunta: será que foram os romanos, conhecidos por sua engenharia avançada, que realmente construíram essa estrutura colossal? Ou será que eles apenas adicionaram suas construções em cima de algo muito mais antigo, herdado de uma civilização perdida no tempo? O mistério cresce a cada bloco de pedra analisado. As teorias dos especialistas. E o mais curioso é que os arqueólogos, mesmo os mais experientes, ficam em dúvida sobre quem realmente ergueu essas pedras gigantescas. Alguns acreditam que foram os romanos, mas muitos especialistas suspeitam de algo muito mais antigo. Imagine, uma civilização anterior aos romanos, talvez até anterior à história registrada, que detinha o conhecimento para mover e montar esses blocos colossais. É como se estivéssemos diante de um quebra-cabeça onde faltam peças. Peças essas que a história talvez tenha apagado. Uma das teorias mais intrigantes sugere que Baalbek foi originalmente construída por uma civilização perdida, destruída por algum evento catastrófico, e que os romanos apenas reutilizaram o local. Afinal, as técnicas que os romanos usaram em seus outros grandes monumentos, como o Coliseu ou o Panteão, não parecem ser suficientes para explicar Baalbek. Eles teriam feito uma obra gigantesca, sim, mas algo nesse local é diferente, vai além. E o que torna tudo ainda mais fascinante é que, apesar de todas as pesquisas e investigações, nós simplesmente não sabemos ao certo. Cada nova descoberta em Baalbek só levanta mais perguntas. Será que existia uma tecnologia ou um conhecimento que perdemos com o passar do tempo? Algo que nos escapou, um segredo guardado por essas pedras, escondido nas profundezas da história? Baalbek é muito mais do que um sítio arqueológico. É um enigma, um lembrete de que, por mais que avancemos em tecnologia e conhecimento, ainda há muito no nosso passado que não compreendemos completamente. E isso nos deixa com uma sensação estranha e fascinante. O que mais está enterrado sob as areias do tempo, esperando para ser descoberto? Comparação com outras maravilhas do mundo antigo. Agora, se isso tudo já não fosse o suficiente para despertar nossa curiosidade, imagine o seguinte: a apenas alguns metros do complexo principal de Baalbek, na mesma pedreira onde essas pedras gigantes foram extraídas, existe um bloco de pedra ainda maior, conhecido como a Pedra da Mulher Grávida. Esse monólito colossal pesa cerca de 1000 toneladas e por algum motivo nunca foi movido. Ele permanece lá, intacto, como se os construtores tivessem simplesmente desistido no meio do processo. E para complicar ainda mais o mistério, em 2014, arqueólogos descobriram outro bloco ainda maior enterrado nessa mesma pedreira, estimado em cerca de 1.650 toneladas. Você consegue imaginar o tamanho disso? Esse é o maior bloco de pedra já esculpido pela humanidade. Mas aqui está o ponto. Por que esses blocos foram deixados para trás? Será que os construtores perceberam que estavam lidando com algo que ia além do possível, até mesmo para eles? Alguns acreditam que esses blocos foram abandonados porque os construtores atingiram um limite, um ponto em que até mesmo suas habilidades e tecnologia não eram suficientes para mover essas pedras colossais. Ou talvez algo maior, algo imprevisto, tenha interrompido a construção. Uma mudança de clima, um desastre natural, uma invasão? Mas e se o motivo fosse algo que ainda nem conseguimos imaginar? E se essa civilização, com todo o seu conhecimento perdido, soubesse de algo que nós ainda estamos longe de descobrir? A Pedra da Mulher Grávida e novas descobertas. A verdadeira questão é: como Baalbek se compara a outras maravilhas do mundo antigo? Pense nas pirâmides de Gizé, por exemplo. Essas estruturas monumentais fascinam gerações por sua grandiosidade e engenharia. Os blocos de pedra usados nas pirâmides pesam entre 2 e 15 toneladas, e os maiores, na Câmara do Rei, chegam a 80 toneladas. Incrível, não? Agora compare isso com as pedras de Baalbek, que chegam a 900, 1000 e até 1650 toneladas. A diferença é colossal. Então, como podemos explicar isso? As pirâmides eram, basicamente, tumbas para os faraós, mas Baalbek não. Lá, os gigantescos blocos de pedra faziam parte de templos dedicados aos deuses. A função religiosa era central, mas havia algo mais.
algo que refletia poder, controle, uma conexão entre o terreno e o divino. Essas pedras foram movidas, esculpidas e colocadas com uma precisão assustadora, mas o motivo pode ir além da religião. Alguns dizem que os construtores de Baalbek estavam não apenas homenageando os deuses, mas tentando mostrar sua própria força, uma forma de demonstrar sua capacidade de dominar a natureza, de controlar o que parecia impossível. E essa é a verdadeira beleza de Baalbek. Não é apenas uma obra de engenharia, é um enigma que nos faz questionar o que sabemos sobre nossos antepassados, sobre sua tecnologia, suas crenças e, acima de tudo, sobre o que realmente significa ser humano. O que mais poderíamos ter feito se não tivéssemos perdido esse conhecimento ao longo dos séculos? Baalbek continua sendo um enigma, uma janela para um passado que mal compreendemos, suas pedras gigantes, sua história antiga e as teorias que cercam sua construção nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre as civilizações antigas. O que mais o tempo escondeu de nós? E será que um dia conseguiremos desvendar todos os segredos de Baalbek? Uma coisa é certa: esta antiga estrutura desafia a lógica e, enquanto isso, continua a despertar fascínio e curiosidade em todos que a estudam. No início do século XIX, nas colinas de Bihar, na Índia, algo extraordinário foi descoberto. Exploradores se depararam com cavernas esculpidas diretamente no granito, tão antigas que remontavam ao século III a.C. Mas o mais impressionante não era apenas a idade dessas cavernas, era o que elas representavam. Essas cavernas, conhecidas como Barabar, foram criadas durante o reinado de um dos maiores imperadores da Índia, Ashoka. Agora, Ashoka não era um imperador qualquer. Ele começou sua vida como um governante poderoso, mas brutal. Após uma guerra sangrenta, algo dentro dele mudou. Ele se converteu ao budismo e passou a defender a paz e a não violência. E foi nesse espírito que ele ordenou a criação das cavernas de Barabar. Essas cavernas foram feitas para servir de refúgio, um lugar de retiro para monges que buscavam iluminação espiritual. Mas quando você pensa em uma caverna, o que imagina? Uma fenda simples na rocha, talvez? Aqui é onde Barabar se diferencia. Essas cavernas não são nada simples. Cada uma delas foi esculpida com uma precisão impressionante. As paredes internas são lisas, polidas, quase como espelhos, o que não fazia sentido algum para o tipo de ferramentas disponíveis naquela época. Mas esse é só o começo do mistério. A engenharia impossível. Agora, imagine estar dentro de uma dessas cavernas. Ao seu redor, tudo é granito sólido, esculpido com uma precisão inacreditável. As paredes são tão lisas que parecem ter sido polidas com ferramentas modernas, como se alguém tivesse passado dias polindo cada centímetro até criar uma superfície quase espelhada. Mas estamos falando de algo construído há mais de 2000 anos, muito antes de qualquer tecnologia avançada que conhecemos. E tem mais, a acústica. Dentro dessas cavernas, o som não se comporta como você esperaria. Um simples sussurro se transforma em um eco prolongado, quase sobrenatural. Cada ruído, cada mínimo som reverbera pelas câmaras de uma forma que deixa qualquer pessoa intrigada. É como se o lugar inteiro tivesse sido projetado para amplificar os sons, criando uma experiência que vai além do entendimento comum. Agora pense, como algo assim foi construído naquela época? O que sabemos é que os artesãos tinham apenas ferramentas simples, martelos e formões de ferro. Com esses instrumentos rudimentares, eles teriam que esculpir uma rocha dura, granito puro, e ainda assim atingir um nível de precisão que parece impossível. A questão é, como eles fizeram isso? É um daqueles mistérios que nos deixa sem palavras. Alguns historiadores sugerem que eles poderiam ter usado técnicas de aquecimento e resfriamento para quebrar a rocha, mas mesmo isso não explicaria a perfeição que vemos ali. A verdade é que não temos todas as respostas. O nível de habilidade necessário para esculpir essas cavernas é tão avançado que, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, seria uma tarefa monumental replicar algo assim. As teorias e mistérios. Agora, a pergunta que não quer calar: qual era o verdadeiro propósito dessas cavernas? Será que elas eram apenas locais de meditação? Ou havia algo mais profundo, algo que ainda não compreendemos? Alguns especialistas acreditam que essas cavernas podem ter sido projetadas com um propósito além do espiritual. Imagine o seguinte: o som,
que ressoa de forma tão estranha dentro dessas paredes lisas poderia não ser um efeito acidental. E se essas cavernas tivessem sido criadas especificamente para manipular o som? Há culturas antigas que acreditavam que o som tinha um poder imenso. Ele era usado para curar, para meditar e, em algumas teorias mais ousadas, até para construir. Isso mesmo, construir. Há quem diga que os antigos sabiam algo sobre acústica que nós, hoje, perdemos ao longo dos séculos. Essas cavernas poderiam ser instrumentos gigantescos, projetados para amplificar frequências específicas que ajudariam na meditação ou até para acessar estados de consciência que de outra forma seriam inalcançáveis. É intrigante, não? Mas essa teoria vai além. Alguns pesquisadores sugerem que essas cavernas poderiam ter sido usadas para experimentos. Imagine antigos cientistas trabalhando em segredo, usando o som de maneiras que sequer podemos imaginar. Talvez essas cavernas fossem mais do que apenas santuários religiosos. Talvez fossem laboratórios ocultos, onde mentes avançadas estavam experimentando com o som, com a ressonância, quem sabe até com energia. E aqui está o ponto mais fascinante. As cavernas de Barabar não estão sozinhas. Quando olhamos para outros sítios antigos ao redor do mundo, encontramos estruturas com propriedades acústicas semelhantes, como o hipogeu de Hal Saflieni, em Malta. As semelhanças são impressionantes. Em ambos os lugares, o som se comporta de maneiras que parecem desafiadoras para a compreensão moderna. Então, será que essas cavernas eram simples lugares de retiro? Ou havia um conhecimento perdido, uma ciência antiga oculta nessas pedras? Conexões com outras civilizações. Agora pense por um momento, as cavernas de Barabar, com toda a sua precisão e mistério, não são únicas no mundo antigo. Existem outros lugares, distantes uns dos outros, mas com semelhanças impressionantes. E quando você começa a conectar esses pontos, a história se torna ainda mais intrigante. Vamos viajar para o deserto da Jordânia, para a antiga cidade de Petra. Esculpida diretamente nas rochas, Petra é uma maravilha da engenharia antiga, tal como Barabar. Lá, templos e túmulos gigantescos foram esculpidos com uma precisão que, à primeira vista, parece inimaginável para a época. Embora essas duas civilizações tenham estado separadas por milhares de quilômetros, ambas criaram obras monumentais, cavadas na rocha sólida, com um nível de habilidade que desafia a lógica. E não para por aí. Na própria Índia, há outros exemplos de construções esculpidas na rocha que são tão impressionantes quanto. As cavernas de Ajanta e Ellora, por exemplo, são templos inteiros talhados na rocha, com uma riqueza de detalhes tão grandiosa que só nos faz perguntar: como eles conseguiram isso? Enquanto as cavernas de Barabar se destacam pela simplicidade e pelo uso quase místico da acústica, Ajanta e Ellora mostram uma escala monumental, com templos inteiros esculpidos de um único bloco de rocha. O que conecta todos esses lugares? É aqui que a coisa fica interessante. Essas construções foram criadas mais ou menos na mesma época. Será que havia uma tradição compartilhada entre essas civilizações, um conhecimento de engenharia e geometria que se espalhou por diferentes culturas? Ou será que algo mais profundo unia essas sociedades antigas, algo que ainda não conseguimos compreender completamente? A cada nova descoberta, novas perguntas surgem. Por que essas culturas dedicaram tanto tempo e esforço para criar essas maravilhas esculpidas na rocha? Qual era o real propósito por trás de tanta precisão? E, acima de tudo, o que sabemos realmente sobre a conexão entre esses locais? Talvez as cavernas de Barabar sejam mais do que apenas um pedaço de história isolado. Elas podem ser parte de uma rede muito maior, uma rede que mistura espiritualidade, ciência e um conhecimento profundo que nós, hoje, mal conseguimos arranhar a superfície. As cavernas de Barabar continuam a nos fascinar e a desafiar nossa compreensão da engenharia antiga. Elas nos lembram de que o passado ainda guarda segredos que estamos longe de desvendar completamente. O que exatamente acontecia dentro dessas câmaras acústicas perfeitas? Quais conhecimentos foram perdidos ao longo dos milênios? Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas uma coisa é certa: as cavernas de Barabar são uma prova viva de que a história antiga é muito mais complexa e surpreendente do que imaginamos. E você, o que acha?
Será que a humanidade antiga possuía um conhecimento que perdemos com o tempo? Escondido nas montanhas do oeste da Índia, um tesouro arquitetônico aguardava para ser revelado ao mundo. As misteriosas cavernas de Ellora, um complexo de 34 templos e monastérios esculpidos em rocha sólida, guardavam em seu coração uma maravilha sem precedentes: o magnífico Templo Kailasa. Foi no século XIX que os olhos curiosos dos arqueólogos viram pela primeira vez esta estrutura monumental, entalhada na encosta de um imponente rochedo de basalto. À medida que exploravam as cavernas, ficavam cada vez mais intrigados com a grandiosidade e complexidade do Templo Kailasa, que parecia superar em muitos demais monumentos ao seu redor. Inicialmente, os estudiosos acreditavam que o Kailasa havia sido construído seguindo as técnicas tradicionais da época, erguido da base até o topo, camada por camada. Porém, ao analisarem mais de perto, uma descoberta surpreendente veio à tona. Este templo gigantesco havia sido esculpido de uma maneira completamente inovadora e desafiadora, de cima para baixo, a partir de um único bloco maciço de pedra. Imagine a perplexidade e o assombro dos arqueólogos ao se darem conta da proeza que tinham diante de seus olhos. Em uma época sem as tecnologias e máquinas modernas, os antigos construtores foram capazes de escavar e moldar com precisão milimétrica uma estrutura de proporções colossais, removendo milhões de toneladas de rocha sólida. Cada detalhe revelado era mais impressionante que o anterior: os pilares finamente ornamentados, as esculturas retratando divindades e narrativas mitológicas, os salões imponentes e os pátios amplos. O Templo Kailasa saía da montanha como uma verdadeira obra-prima da arquitetura e engenharia antiga, desafiando todas as noções preconcebidas sobre as capacidades dos nossos antepassados. A descoberta deste tesouro escondido nas cavernas de Ellora não apenas revelou uma maravilha arquitetônica sem paralelos, mas também lançou uma série de perguntas intrigantes. Como foi possível realizar tal façanha com as ferramentas rudimentares da época? Quem foram os geniais responsáveis por este projeto audacioso? E que segredos ainda poderiam estar ocultos nas paredes e câmaras deste enigmático templo? A partir daquele momento, o Templo Kailasa se tornou um imã para pesquisadores, historiadores e entusiastas do mistério, todos em busca de desvendar os segredos por trás desta criação extraordinária que desafiou a compreensão humana e mudou a percepção sobre os limites da arquitetura antiga. Uma descoberta que continua a nos fascinar e intrigar até os dias de hoje: a construção do Templo Kailasa. Imagine-se no século VIII, durante o reinado do poderoso rei Rashtrakuta Krishna I. Em meio às imponentes montanhas de Ellora, um projeto audacioso começa a tomar forma. Centenas de artesãos e trabalhadores se reúnem, determinados a criar uma maravilha arquitetônica nunca antes vista: o magnífico Templo Kailasa. Armados apenas com cinzéis, martelos e uma visão extraordinária, eles começam a esculpir o topo da rocha sólida de basalto. Com precisão milimétrica e habilidade incomparável, vão removendo camada por camada da montanha, revelando gradualmente os contornos do grandioso templo. Ao longo de impressionantes 18 anos, cerca de 400.000 toneladas de pedra são cuidadosamente extraídas. O som das ferramentas ecoando pela região se mistura ao burburinho dos trabalhadores, que trabalham dia após dia nessa empreitada monumental. O resultado é simplesmente de tirar o fôlego. Uma estrutura monolítica gigantesca emerge da rocha, com seus imponentes 32 metros de altura, 50 metros de largura e incríveis 83 metros de profundidade. O Templo Kailasa se ergue majestoso,
como se tivesse sido esculpido pelas mãos dos próprios deuses. Dedicado a Lord Shiva, o templo abriga uma série de santuários, salas e pátios, cada um mais deslumbrante que o outro. As esculturas elaboradas que decoram cada centímetro do complexo são testemunhas da destreza e criatividade dos artesãos. Figuras de divindades, cenas mitológicas e ornamentos ganham vida na pedra em um nível de detalhamento impressionante, especialmente considerando as ferramentas rudimentares da época. Até hoje, o planejamento e a execução da construção do templo Kailasa permanecem um mistério. Como foi possível realizar tal façanha com a tecnologia do século VIII? Que técnicas inovadoras teriam sido empregadas? Essas perguntas continuam a desafiar especialistas e estudiosos que se maravilham diante da complexidade e perfeição desse monumento. A importância histórica e cultural do templo Kailasa. O Kailasa é uma celebração da rica diversidade cultural da Índia. Ele representa uma fusão única de diferentes estilos arquitetônicos, como o Dravidian do sul da Índia e o Nagara do norte, criando uma arte que reflete a pluralidade e a beleza das tradições indianas. Ao contemplar a estrutura do templo, podemos perceber a influência de várias regiões e períodos históricos, unidos em uma expressão sublime de arte e espiritualidade. As paredes do templo Kailasa são como uma galeria viva da mitologia hindu. Por toda parte, encontramos esculturas e relevos primorosamente detalhados, retratando cenas épicas dos grandes textos sagrados, como o Ramayana e o Mahabharata. Essas narrativas ancestrais, esculpidas na pedra com maestria e reverência, ganham vida diante dos nossos olhos, preservando a sabedoria e os ensinamentos espirituais para as gerações futuras. É como se o templo fosse um grande livro aberto, contando as histórias que moldaram a identidade e a alma do povo indiano ao longo dos séculos. Mas o templo Kailasa não é apenas um tesouro artístico e cultural. Ele possui um significado profundamente religioso, sendo um dos mais importantes locais de peregrinação para os devotos de Shiva, uma das principais divindades do panteão hindu. A cada ano, milhares de peregrinos percorrem longas distâncias para chegar a este santuário sagrado, buscando a bênção e a conexão com o divino. Ao entrar nos salões e pátios do templo, os fiéis são envolvidos por uma atmosfera de reverência e espiritualidade, sentindo a presença de Shiva em cada canto deste monumento extraordinário. O valor inestimável do templo Kailasa foi reconhecido internacionalmente em 1983, quando as cavernas de Ellora, incluindo este magnífico templo, foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco. Essa prestigiosa designação ressalta a excepcional importância cultural e histórica desse monumento, colocando-o no mesmo patamar de outros tesouros da humanidade, como as pirâmides do Egito e o Taj Mahal. É um reconhecimento da contribuição única da Índia para o legado artístico e espiritual do mundo. O templo Kailasa é uma prova impressionante da engenhosidade e da grandeza das civilizações antigas. Sua descoberta e estudo nos levam a questionar o que mais poderia estar escondido, esperando para ser revelado. Cada nova descoberta arqueológica é como uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que, aos poucos, vai montando a imagem fascinante do nosso passado. Em 1850, algo extraordinário foi descoberto. No coração do Egito, em uma antiga necrópole subterrânea cheia de passagens estreitas e escuras, um arqueólogo francês chamado Auguste Mariette tropeçou em uma série de gigantescas caixas de granito, mas não eram caixas comuns. Esses colossos pesavam entre 70 e 100 toneladas cada um. Imagine blocos de pedra cortados e esculpidos com tamanha precisão que até os melhores engenheiros de hoje se espantam. E o mais incrível? Essas caixas estavam localizadas em corredores tão apertados que é quase impossível imaginar como foram colocadas ali.
Cada caixa repousa em um nicho perfeitamente ajustado, como se alguém tivesse calculado cada milímetro. Essas estruturas logo ficaram conhecidas como as Caixas do Serapeum e foram encontradas em Saqqara, uma das regiões mais sagradas do Egito Antigo. A questão é, por que construir algo tão grandioso e tão oculto? Essas caixas têm ângulos de 90 graus perfeitos e superfícies lisas como vidro, refletindo uma habilidade que desafia o conhecimento tecnológico da época. Cada detalhe parece calculado, planejado, e mesmo agora, à luz das tecnologias modernas, arqueólogos e engenheiros não conseguem reproduzir a precisão dessas caixas. Agora imagine o espanto dos primeiros exploradores ao se depararem com essas caixas gigantescas, silenciosas e frias, guardadas na escuridão daquelas catacumbas. Era como se elas estivessem ali, protegendo algo, aguardando para contar um segredo antigo, um segredo que talvez ninguém fosse capaz de decifrar. Cada uma dessas caixas gigantes de Saqqara foi esculpida a partir de um único bloco de granito. Pense nisso, uma pedra colossal, trazida intacta de pedreiras a centenas de quilômetros de distância. E elas não são apenas enormes, são inacreditavelmente precisas. Por dentro e por fora, cada superfície é polida até brilhar, refletindo luz como um espelho. E os cantos? Perfeitamente retos, com ângulos de 90 graus que desafiam até mesmo o mais habilidoso pedreiro moderno. É como se essas caixas fossem projetadas com uma geometria exata, quase impossível de se alcançar com as ferramentas primitivas de que os egípcios dispunham naquela época. Agora, o que mais intriga é o peso dessas caixas, cada uma delas com cerca de 70 a 100 toneladas. E algumas ainda mais pesadas, possuem tampas de 30 toneladas, encaixadas com precisão sobre a caixa principal. Não basta se perguntar como essas pedras foram esculpidas. Como é que depois disso elas foram transportadas? E ainda mais impressionante, como é que foram levadas até Saqqara, descidas pelas passagens estreitas e encaixadas perfeitamente em seus nichos subterrâneos? Tudo isso, séculos antes de existirem guindastes, ferramentas a laser ou qualquer tecnologia avançada. Cada caixa parece desafiar a lógica. Está ali, num silêncio perturbador, sugerindo um domínio técnico que contrasta radicalmente com o que conhecemos do Egito Antigo. Como se essas pedras contassem uma história que a humanidade ainda não é capaz de compreender. Principais teorias sobre a função das caixas. Os arqueólogos tradicionais dizem que essas caixas colossais foram feitas para abrigar touros sagrados, os apis, considerados encarnações divinas no Egito Antigo, mas aqui está a questão que deixa todos de sobrancelhas levantadas. Faria sentido construir sarcófagos tão elaborados, gigantescos, quase impossíveis de mover, para enterrar touros? Pense bem, cada uma dessas caixas, com sua precisão milimétrica e seu acabamento impecável, exigiria um trabalho hercúleo, um esforço inacreditável em termos de recursos e mão de obra. E tudo isso, supostamente, para abrigar os restos de animais. Algo simplesmente não se encaixa. Por que iriam despender tamanha habilidade e engenharia em uma tarefa que, à primeira vista, parece tão exagerada? É como se essas caixas fossem muito mais do que simples sarcófagos. Será que o propósito delas era realmente tão trivial quanto o enterro de touros? Ou estamos falando de uma função mais profunda, algo que ainda escapa ao nosso entendimento? Teorias alternativas, energia e tecnologia perdida. Há quem diga que essas caixas, na verdade, não foram feitas como sarcófagos. Alguns pesquisadores defendem que elas tinham uma função muito mais complexa e avançada, algo que ultrapassa o entendimento comum da tecnologia egípcia antiga. Uma dessas teorias é a de que as caixas poderiam ser geradores de energia. Isso mesmo, segundo essa ideia, essas caixas de granito, por serem ricas em cristais de quartzo, poderiam gerar uma carga elétrica sob pressão. Imagine só, esses blocos gigantes de pedra funcionando como uma espécie de bateria. E se as caixas do Serapeum, lá nas profundezas de Saqqara, fossem parte de um sistema muito maior, projetado para gerar e armazenar energia? Parece impossível, certo? Mas pense, por que mais usar uma pedra tão resistente e difícil de trabalhar quanto o granito?
E por que polir a superfície até obter um brilho quase metálico? Alguns teóricos acreditam que a resposta esteja ligada ao potencial dessas caixas em criar uma carga elétrica. Talvez em algum momento esses gigantes de granito tenham sido usados para algum propósito que hoje escaparia até ao engenheiro mais experiente. Se essa ideia é verdade, ainda não sabemos, mas uma coisa é certa: a existência dessas caixas levanta perguntas que não podemos ignorar. E se existiu uma civilização no passado, com conhecimentos tão avançados quanto os nossos, mas que desapareceu, deixando apenas esses mistérios enterrados? Outro mistério que nos deixa perplexos: como transportar pedras de 100 toneladas através de 800 quilômetros de terreno acidentado? E mais intrigante, como movê-las pelos túneis estreitos e posicioná-las com precisão? Mesmo com centenas de trabalhadores, essa tarefa seria monumental. Então, como esses antigos construtores fizeram isso? As respostas definitivas para esses mistérios permanecem fora de alcance. Alguns cientistas e historiadores modernos se mantêm céticos quanto a teorias alternativas, enquanto outros continuam a investigar pistas que possam levar a uma civilização tecnológica pré-egípcia. Será que já tivemos uma era tecnológica anterior à nossa, que desapareceu sem deixar traços claros? Independentemente de qual seja a verdade, as caixas do Serapeum em Saqqara continuam a nos fascinar e a nos desafiar. Talvez nunca descubramos toda a verdade, mas essas caixas servem como um lembrete poderoso de que nossa história pode ser muito mais rica e complexa do que imaginamos. Quem sabe o que mais ainda pode estar enterrado, esperando para ser redescoberto e nos fazer questionar quem realmente somos e de onde viemos. Essas megas estruturas antigas são mais do que ruínas impressionantes. Elas nos desafiam a rever nossos conceitos sobre as habilidades e os conhecimentos de nossos ancestrais. Seriam essas civilizações ainda mais avançadas do que imaginamos? Ou será que há segredos sobre o passado que ainda não desvendamos? O que essas construções dizem sobre o poder, a criatividade e o espírito humano de transcender limites? Se você também ficou intrigado, não perca nossos próximos vídeos, onde continuaremos explorando mistérios arqueológicos que podem mudar nossa percepção sobre a história.